É a vez de subir a palco Constança Perry, IT Consultant da Michael Page, que nos traz o tema como os MSP podem melhorar a retenção de colaboradores. Bom dia a todos. Antes de mais, gostava de agradecer, obviamente, a toda a organização da IT Channel de podermos estar aqui hoje e de partilhar, obviamente, aqui alguns insights do mercado. Gostava de agradecer também o convite de estarmos cá hoje, nós enquanto Michael Page. E a vocês também, esta enorme plateia, de podermos então partilhar aqui algumas questões do mercado informático e das tendências que é uma temática tão importante aos dias de hoje. Portanto, eu trago-vos então o tema da retenção de talentos, que efetivamente é um tema muito batido no mercado informático e que incide então sobre como é que os managers service providers podem melhorar a retenção de talentos nas suas organizações. Apenas 15 segundos para fazer um breve enquadramento. Portanto, nós somos líderes a nível de recrutamento especializado. Estamos no mercado há mais de 40 anos e em mais de 37 países e temos diversas áreas de atuação, entre elas a área informática, que é onde eu estou focada. A nível então de setor, portanto, o setor informático, ou o setor da informática e das telecomunicações, é um setor que tem aumentado bastante desde 2015. À atualidade, eu pus 2022, porque foi o ano que eu consegui recolher então aqui esta informação. Portanto, é o setor que tem aumentado bastante, tanto a nível de investimento como a número de empresas de software. Eu trouxe aqui alguns inputs daquilo que existe no mercado atualmente. Portanto, nós somos mais de 24 mil empresas de software, temos mais de 240 centros de competências espalhados por Portugal, somos mais de 147 mil colaboradores qualificados na área informática, o que corresponde a cerca de 3,6% do emprego em Portugal. A nível de região, acho também importante destacar que todo o negócio total da área informática está na região da Grande Lisboa, corresponde a cerca de 64% do negócio. Agora, aquele que é o tema que eu acho que todos nós queremos de facto ouvir. Portanto, com o aumento do mercado informático e com o investimento que tem havido, destacam-se alguns desafios que todos nós temos nas nossas organizações em reter os talentos. E eu destaquei aqui 8 dos quais eu acho que são os mais importantes, mas existem mais, obviamente. E, portanto, se calhar vou falar cada um deles para perceber mais ou menos o contexto e explicar-vos o meu ponto de vista neste sentido. Portanto, um dos desafios no mercado aos dias de hoje é a questão do salário. Portanto, salário e pacote de benefícios atrativos. Às organizações torna-se cada vez mais difícil ter salários e benefícios atrativos para os colaboradores, uma vez que temos cada vez mais empresas internacionais, isto derivado da pandemia, mas temos cada vez mais empresas internacionais que têm vindo a buscar o talento a Portugal. E quando eu digo empresas internacionais é alemãs, suíças, holandesas, todo esse tipo de empresas, podia dar aqui outros exemplos, que têm vindo buscar o talento. E, portanto, contratam esses colaboradores, os colaboradores trabalham 100% remoto, que é aquilo que procuram aos dias de hoje, e não conseguimos competir com esses salários desses países. E, portanto, torna-se cada vez mais difícil ter salário e pacote de benefícios atrativos. Destaco também a questão da tipologia de projetos. E tipologia de projetos porquê? Porque os candidatos procuram cada vez mais projetos internacionais. Portanto, que dê uma dimensão internacional, um projeto que seja aliciante. E a tipologia de projeto também é uma questão complicada, porque os candidatos procuram projetos em que possam estar tanto ao nível de suporte como ao nível de implementação. Portanto, várias vertentes a nível informático, não estarem num único projeto, não estarem focados numa só coisa. Portanto, terem a possibilidade de estar em vários projetos em simultâneo. E isso é uma questão e é um desafio também para o mercado aos dias de hoje. A questão da cultura e dos valores, eu acho que todos nós entendemos um bocadinho, portanto, é se efetivamente o colaborador se sente integrado e se sente que a cultura e valores da organização correspondem àquilo que é a cultura do próprio. A questão da formação técnica, e quando eu falo de formação técnica, falo que os colaboradores procuram não só ter acesso a várias formações e certificações, portanto, tirar cada vez mais um maior número de certificações e especializar-se para se desenvolver tecnologicamente, mas também vai um bocadinho de encontrar aquilo que é a tipologia de projetos, de trabalhar com as tecnologias mais recentes. Procuram cada vez mais por trabalhar com tecnologias recentes e não trabalhar, se calhar, com tecnologias mais antigas. E isto é uma questão que também pode reter o talento. A
Questão do career path, portanto, ter se calhar um plano de progressão de carreira bem definido. Ter estruturado por objetivos, por avaliações, por exemplo, ter um plano também de avaliação de desempenho estruturado, dar feedback constantemente, isso faz com que exista também um maior plano e, eventualmente, uma maior retenção do colaborador. O modelo de trabalho. Eu acho que o modelo de trabalho é aquele que todos nós percebemos que mudou bastante desde 2020, portanto, desde a altura da pandemia. Se antigamente estávamos totalmente habituados a trabalhar 100% presencial, que eu nem sou dessa altura, para ser sincera, mas antigamente estávamos habituados. Hoje em dia, aquilo que os colaboradores nos dizem é Constância, eu só quero trabalhar híbrido, mas flexível. Portanto, o flexível é não ter, por exemplo, 2 dias de obrigação de ir ao escritório, por exemplo, segunda e quinta, não. É um híbrido totalmente flexível e, por exemplo, apenas quando quiser. Oh, Constância, eu só quero remoto, eu não quero nada que não seja remoto. E isto acontece-nos muito. E até passo a dar um exemplo. Se antigamente nos perguntavam, o primeiro tópico, Constância, qual é que é o salário e benefícios para esta posição, hoje em dia aquilo que nos perguntam é remoto, é híbrido, e depois a questão do salário também, mas primeiro é a questão do modelo de trabalho. E isto é muito importante. Eu acho que é importante as empresas se adaptarem à questão do modelo de trabalho, porque os candidatos estão cada vez com uma postura de querer trabalhar cada vez mais remoto e com esta possibilidade de trabalho. O papel de liderança. Eu falo aqui porque eu acho que o papel do manager é muito importante. Portanto, bons managers criam boas equipas e bons colaboradores. Portanto, e quando eu falo em bons managers, falo de pessoas que ajudam, que comunicam, que estão lá disponíveis. E, portanto, eu acho que esta questão é muito importante. E se nós nos revermos com o nosso manager ou com o nosso líder, é importante para criar este tipo de relação e este tipo de retenção também. E depois falo da questão da concorrência. Portanto, concorrência, falo tanto de concorrência direta, portanto, empresas equivalentes, como concorrência indireta, por exemplo, numa vertente, se calhar, de cliente final. Eu destaco esta questão mesmo aqui e divido isto em 2. E, portanto, se calhar primeiro falo numa vertente de cliente final. Portanto, isto é daquilo que foi os desafios que eu falei anteriormente, classifiquei-os em cada um deles porque acho que seria importante percebermos as diferenças e que ainda assim existe aqui algum tipo de diferença. Portanto, numa vertente de cliente final, portanto, cliente da indústria, farmacêutica, qualquer cliente, uma dificuldade que tem é a tipologia de projeto. Portanto, embora os projetos se calhar possam ser internacionais, porque as organizações também o são, o candidato está apenas num único projeto, está apenas num projeto e isso às vezes não é aliciante, não os retém. Portanto, se estar só num projeto, e eu se calhar volto a tocar, se por exemplo se for só suporte, eles não querem, porque querem outro tipo de projetos que permita também essa progressão e aprender mais. Mas eu acho que esta questão também depende um bocadinho da senioridade do perfil. Portanto, se nós estivermos a falar de um perfil que é mais júnior, a capacidade, se calhar, de estar num só projeto não lhe vai aliciar e vai querer mudar. Mas estamos a falar de um perfil mais senior, que quer, se calhar, estar mais estável, se calhar a tipologia de projeto de cliente final pode fazer sentido, mas ainda assim considero que seja um desafio. A questão da formação técnica. Em cliente final é raro trabalhar-se com as tecnologias mais recentes. Portanto, normalmente trabalham com tecnologias mais antigas, é difícil reter também os colaboradores nesse sentido, não têm tanto acesso àquilo que são certificações e formações, e essa questão também é importante. O Career Path, portanto, eu numero tanto num como no outro, porque a dificuldade ou o desafio de ter sempre um plano estruturado, normalmente em cliente final também se torna complicado, uma vez que depende muitas vezes de objetivos gerais das organizações e nem sempre permite este tipo de progressão. E a questão do salário e pacote de benefícios atrativos. Portanto, é pela questão que mencionei há bocadinho, como disse. Por outro lado, então, foco aqui nas Managed Service Providers e englobo também o outsourcing e a consultoria por ser integradores / prestarem um serviço. E por isso acho que faz sentido estarem todos aqui no mesmo ramo, se tivermos que chamar assim. Portanto, destaco novamente o salário e o pacote de benefícios pela mesma razão. O Career Path também o destaco, embora acho que é mais fácil, porque os candidatos acabam por ter uma maior mobilidade interna, portanto têm a capacidade de estar em mais projetos e por isso torna-se um bocadinho mais fácil, se calhar, esta progressão de carreira e a questão da concorrência. Portanto, eu quando falo de concorrência, falo concorrência direta, portanto, se calhar, Manager Service Providers para outros Manager Service Providers ou outsourcing ou consultoria e também uma concorrência indireta que é um toque ali na questão do cliente final. Portanto, é o facto de, se calhar, esta estabilidade que depois um perfil mais senior procura num tipo de mudança e eu acho que isso também acontece. Principais vantagens. Pronto, o que eu numero aqui é a questão de
o que é que diferencia efetivamente os Managed Service Providers daquilo que é o cliente final. Portanto, quais é que são as vantagens que estes detêm em comparação com o cliente final. E eu acho que há aqui, estas 4 são as principais, há várias, mas estas são as 4 que eu achei que poderia ser interessante mencionar aqui. Portanto, a primeira de todas é a formação técnica. De facto, numa vertente Manager Service Provider, os colaboradores têm acesso muito mais fácil a tudo o que é formações, a tudo o que é certificações, tirar certificações, trabalhar com tecnologias recentes, a diversidade dos projetos, porque obviamente que o trabalhar com tecnologias recentes leva a que também trabalhe, se calhar, em mais projetos internacionais, e isso também é algo que procuram e é uma vantagem. E a própria tipologia do projeto, portanto, estar em vários projetos ao mesmo tempo. A questão da mobilidade, que foi também aquilo que eu disse, portanto, a mudança de projeto constante, mudança de área, e esta possibilidade de estar a trabalhar em mais do que um projeto em simultâneo, e a questão do career path. Portanto, embora eu tenha mencionado isto no desafio, que não deixa de ser, atenção, eu acho que é também uma vantagem que os Managed Service Providers podem ter em comparação com o cliente, porque têm a possibilidade, se calhar, num perfil mais júnior, de estar em vários projetos, e o estar em vários projetos faz com que tenha esta possibilidade de progredir, de crescer mais rápido. E eu acho que esta questão também pode ser interessante e pode-se classificar como uma vantagem também. Pronto, por fim, resumindo tudo aquilo que eu disse até agora, eu acho que estas são 5 das estratégias que os Managed Service Providers podem adotar nas organizações para reter os talentos. Portanto, a questão da flexibilidade no horário e local de trabalho é fundamental aos dias de hoje. Portanto, adotar uma política que seja ou remota ou então flexível, e reforço, flexível é escolher quando se quer ir ao escritório, portanto não ter 2 dias de semana ou 3 dias fixos para ir, porque isso não é flexibilidade, e ter também a possibilidade de flexível no horário de trabalho, portanto desde que consigam atingir os objetivos, sejam flexíveis também naquilo que é o horário profissional. E isto é importante porquê? Porque os candidatos optam cada vez mais por esta questão, como eu mencionei, de estar a trabalhar de casa, não só porque consideram que conseguem equilibrar a vida pessoal e profissional, mas também porque estão cada vez mais a sair da zona de Lisboa, Lisboa Centro, ir para fora, e portanto, para fora morar, e portanto, tem cada vez mais esta questão de querer ir procurar qualidade de vida e conseguir trabalhar também nas organizações. Depois é ter, então, um processo de avaliação de desempenho estruturado, portanto, se calhar fazer várias avaliações durante o ano, ir dando feedback, tanto de um lado como do outro, e ter esse plano de progressão de carreira estruturado, portanto, consoante a avaliação, ter um plano de progressão estruturado, que eu acho que isso também vai fazer a total diferença. Depois é promover o desenvolvimento de competências, portanto, tudo aquilo que é certificações, formações, ter acesso a tecnologias novas, portanto, procurar por desenvolver tecnicamente, acho que vai fazer toda a diferença nos candidatos. A questão do papel dos managers, como eu disse, portanto, procurar por ter bons managers e boas equipas, consoante também aqui o papel dos próprios. E a questão do pacote salarial atrativo. Portanto, embora seja difícil a questão salarial e pela competitividade internacional também que temos, é importante que as organizações apostem também nesta questão do pacote salarial atrativo. Quero ainda dizer, por último, que obviamente que isto não é uma ciência exata, isto são algumas das estratégias que nós retiramos daquilo que é a nossa informação de mercado e daquilo que é o nosso dia-a-dia. Não é uma informação exata como eu acabei de explicar, porque depende muito de colaboradores, empresas, organizações e a forma como estão estruturadas, mas pronto, acho que estas são algumas das estratégias que pode então melhorar, obviamente, a retenção dos colaboradores. Obrigada a todos.